Olá amigos investidores, estamos de volta para mais um vídeo. No vídeo de hoje a gente vai falar do Fiagro XPCA11 da XP Asset. Vamos falar do relatório do mês de abril que trata dos dividendos que foram pagos agora no mês de maio. Mas antes a gente vai passar algumas informações importantes para vocês. O dividend yield distribuído nos últimos 12 meses foi equivalente a 16%. Sim, 16%, o que é um bom yield, considerando que ele é um fundo high yield. Só que no momento o P sobre VP dele está 0,88, que indica que ele está com 12% de desconto. 12% de desconto, você ouviu muito bem. É um desconto muito top, considerando que esse fundo não está com nenhum problema no momento. E isso pode indicar um bom momento de entrada no fundo, porque ele está com esse desconto e esse desconto é relativamente grande, 12%. Só que lembrando também, a gente não faz recomendação de nenhum fundo imobiliário, nenhum FIINFRA, nenhum Fiagro e nenhuma ação. Só você, somente você pode decidir se é bom ou não para você entrar ou não nesse Fiagro aqui no momento. A gente está passando informação para você, você estuda melhor e aí você decide se compra ou não ele. Só que eu gosto sempre de colocar esse dividend yield distribuído nos últimos 12 meses no valor patrimonial, porque é o mais correto que eu considero. Então, fazendo essa correção dos dividendos distribuídos nos últimos 12 meses para o valor patrimonial, o dividend yield dele do ano cai de 16% para 14%. Nesse caso, somente eu, considero que essa diferença, que esse yield não é tão bom. Por quê? Exatamente porque eu sempre comparo ele com um fundo high grade. Para quem não sabe, esse aqui é um fundo high yield. Então, para mim, eu considero que a diferença de um fundo high grade para um high yield tem que ser pelo menos 3% ao ano. Então, ele, por exemplo, está perdendo para vários FIINFRAs, que são todos high grade, são vários, tem percentual acima de 14, sendo high grade, e até para fundo imobiliário, em termos da diferença desse yield. Porque se ele perde para FIINFRA, em termos percentuais, o FIINFRA está dando 14 ou mais, e tem fundo high grade, fundo imobiliário, pagando 12%, para mim ele perde para esse fundo imobiliário também, porque ele só está com 2% de spread aí em relação a esse fundo high grade. Então, para mim, não é interessante esse yield. Nesse mês, o fundo novamente pagou, assim como nos últimos 2 meses anteriores, 10 centavos. E esses 10 centavos foram equivalentes a 1,17% no mês, o que é um yield do mês na média dos high yields, que estão pagando entre 1,10 e 1,20 nesse mês agora de maio. Mas só que tem que ver o detalhe. Esse yield só tá bom assim porque o fundo tá muito barato. Se o fundo não tivesse tão barato assim, o yield não estaria 1,17. A gente vai mostrar isso daqui a pouquinho para você. Como vocês já estão vendo aqui, porque o relatório não tem uma capa, normalmente eu coloco na capa dos relatórios, aqui não tem capa, aqui já começa assim. Eu trago para vocês essas informações. Eu destaquei aqui quando o fundo foi lançado, novembro de 2021, ou seja, ele é um dos Fiagros mais antigos da nossa bolsa. Tá próximo de completar 3 anos, atualmente está com 2 anos e meio, tem um patrimônio líquido já considerável de 431 milhões, considera ele o Fiagro de porte médio, com esse patamar de patrimônio líquido que ele possui no momento. E no mês de abril, ele diz o seguinte: não houve novas movimentações no portfólio do fundo, ou seja, ele não comprou e nem vendeu nada nesse mês de abril. Porém, ele fez o quê? Originou novas operações e fez um monitoramento da carteira dele. Um fato subsequente, ou seja, que aconteceu no mês de maio, agora, como ele lança esse relatório já próximo do final do mês de maio, ele já joga alguns fatos relevantes que aconteceram até em maio. Ele adquiriu, ou seja, ele comprou um novo CRA do grupo Carvalho Dias. Então essa foi a única movimentação que ele fez, mas já foi em maio, não foi em abril. E esse relatório é do mês de abril. Em relação ao estado do Rio Grande do Sul, ele se solidariza com toda a população, mas ele fala o seguinte: não possuímos nenhuma exposição direta ao estado, ou seja, para o fundo não vai haver problema de perda de receita, já que ele não tem exposição ao Rio Grande do Sul. Outra coisa importante dele citar aqui no relatório é que todas as operações do fundo, todos os ativos do fundo, no final das contas, estão com amortizações em dia e sem atraso no pagamento, ou seja, está todo mundo adimplente, isso é muito bom saber, e mesmo assim o fundo está pagando 10 centavos. Isso que não é muito bom. Ele é um dos Fiagros que está pagando nominalmente um dos menores dividendos nos últimos meses. Tem Fiagro que caiu para 10 e já subiu para 11 nesse mês. Teve Fiagro que caiu para 10, 11 e já subiu depois para 12, 13. Então vários Fiagros deram recuperado esse mês, ele não manteve os 10 centavos. Isso aqui não é legal, porque ele já é um que está pagando menos. E sem problema. Se ele tivesse com problema, faz sentido. Ele está pagando menos. Ele está pagando quase igual o Vigia, que está com problema. Então, nesse caso, não é muito bom. Mas o detalhe dele é que, apesar de não ser um valor muito bom, no momento o valor dele está muito barato. Por exemplo, quando eu tinha esse Fiagro aqui, no momento eu não possuo mais, eu estava com preço médio quase de 10 reais. Você vê agora, ele, para quem comprou agora, está comprando abaixo de 9. Então, tá um preço muito bom. E isso aqui
aqui não é recomendação nem de venda nem de compra, como eu falei no início. Em relação à DRE do fundo, é uma das piores DREs que eu conheço de Fiagro. DRE é muito resumida e só fala de um mês. Para mim, no mínimo, da pior das hipóteses, tem que mostrar 3 meses. E ele mostra apenas um mês. Então, é uma das piores possíveis. Por isso que eu até coloquei ali de lado a DRE do mês passado para a gente comparar. Uma das poucas coisas boas nessa DRE é que ele faz a comparação de receita de caixa com competência. Então, isso é interessante. Mas vamos lá. Ele diz que o resultado de caixa, ou seja, o lucro de caixa do fundo, foi cerca de 6 centavos e 6 décimos de centavos. Ou seja, não chegou nem a 7 centavos. Já o resultado contábil foi 9 centavos e 3 décimos de centavos. Praticamente 4 décimos de centavos. Ou seja, também não chegou a 10 centavos. E ele pagou quanto? 10 centavos. Ou seja, ele pagou mais do que ele recebeu. Ou seja, ele tem dinheiro da reserva que ele usou para complementar esse rendimento. Só que a gente não sabe quanto é a reserva do fundo, porque o fundo também não mostra na DRE dele. Eu tô dizendo que a DRE é muito ruim. Inclusive, não mostra quanto é que o fundo tem em reserva. Isso é péssimo. O ideal que seria que ele mostrasse também. Então a gente vê que o fundo, em receita no regime de caixa, ele recebeu 3.385.000. Em receita no regime de competência, 4.653.000. A despesa dele, 445.000. O resultado, ou seja, o lucro do fundo, o lucro líquido em caixa, foi de 3 milhões e de competência 4.272.000. E o distribuído foi 4.552.000. Ou seja, ele basicamente, em relação à competência, que eu creio que ele está pagando seguindo a competência, como a maioria dos fiagros faz, ele complementou em praticamente 300.000 o resultado para conseguir distribuir os 10 centavos. Ou seja, se ele não tivesse feito isso, ele não teria pago nem 10 centavos, teria pago cerca de 9, 9,5, provavelmente. Cada centavo dele, você perceber, equivale mais ou menos a 450.000 para distribuir por cota. Então, se ele colocou 300.000, é pouco mais de meio centavo. Aqui a gente vê aquela questão que eu falei para vocês, ó, nos últimos meses ele está distribuindo 10 centavos. Você vê que ele nunca foi um fundo, se você olhar os últimos 12 meses, nunca foi um fundo que distribuía muito pesado, porque no ano passado, nesse período aqui, maio, junho, julho, até agosto, vários fiagros distribuíam pesado, era 14, 15 centavos, 14, 15 centavos, quando dava ruim era 13, ele não, ó, já 11, 11, 12, 14, por isso também que ele não foi nunca um fundo, nos últimos 12 meses e até um pouquinho para trás, que ficou com um preço alto, uma cota no valor alto. Se você observar, nunca ficou muito alto por causa dessa questão. Quando ficou, é mais por causa da questão de ser de uma gestora conhecida, a XP no caso. Mas por ele distribuir bons dividendos, não. Principalmente considerando que ele é um high yield. Como ele é um high yield, ele era para distribuir bons dividendos sempre, a não ser que tivesse com problema. E não, ele não distribui bons dividendos, considerando que ele é um high yield. Distribui dividendos assim na faixa do middle risk, quase high grade. E ele sendo um fundo high yield. Você vê aqui 10 centavos, 10 centavos, 10 centavos, você vê que o yield estava 1,6 aqui em fevereiro, que foi pago em março, 1,9 em março, que foi pago em abril, e agora 1,17. Tá alto o yield, isso aqui é em relação ao valor da cota de fechamento dele, do mês. Então, foi alto por isso, porque a cota caiu, e para quem não sabe, o yield é inversamente proporcional à cota. O valor da cota cai e o valor do yield sobe. Então, mesmo ele distribuindo o mesmo dividendo nos últimos meses, você vê que tem um aumento. Passou de 1,06 para 1,09 e agora 1,17, porque caiu mais forte ainda. E eu acho que nesse mês caiu mais ainda. Ou seja, se ele distribuir novamente 10 centavos no final do mês, provavelmente vai mostrar um yield maior ainda, mesmo que ele distribua 10 centavos. Agora, se cair para 9, aí não, mas deve ter até uma queda nesse yield mesmo com a cota caindo. Só para mostrar para vocês, olha aqui, o gráfico dos últimos 6 meses. Você vê que ele teve uma queda aqui no final do ano passado, abaixo de 9, só que depois ele se recuperou, ficou 9 mais o tempo todo, até cair aqui no final de março, caiu um pouquinho, abaixo de 9, aí depois se recuperou de novo, depois caiu de novo, e aí ficou, e aí só cai agora, ó, só cai, caindo, ó, chegou a bater 8,23, muito baixo, e no momento tá 8,32 aqui, segundo o gráfico, mas aqui tá mostrando 8,34, e você vê esse yield de 1,17% que eu mostrei para vocês, tem a ver com um rendimento de 10 centavos, como a gente já viu, mais uma cotação de 8,58, e agora já tá abaixo de 8,40, ou seja, tem essa possibilidade, se ele pagar 10 centavos de novo, o yield sobe de novo, porque a cotação caiu mais uma vez. E só um detalhe, no mês passado, como eu falei para vocês, ia mostrar aqui a DRE do fundo do mês passado, ele teve um rendimento maior. Tanto o caixa, você viu que o valor do caixa foi baixo no mês de abril, como competência também foi alto. Foram bem próximos um do outro, e o rendimento que ele distribuiu foi abaixo do regime de competência, e pagou 10 centavos novamente. Então no mês passado teve folga, nesse mês não teve. E eu gostaria que você me dissesse aqui nos comentários, você possui XPCA11 na sua carteira? Tá pensando em colocar na sua carteira? Diminuir sua exposição? Aumentar a sua exposição? Ou até mesmo zerar a sua exposição? Que outro fiago você possui na sua carteira? Me diga aqui
aqui nos comentários pra gente trocar essa informação, trocar figurinhas. Me diga quais são os seus fiagros, que eu direi quais são os meus. E meu amigo, se você ainda não é inscrito nesse canal, não perca mais seu tempo de forma alguma, já se inscreve agorinha mesmo, já deixa aquele likezão, já comenta aqui, já ativa o sininho pra ajudar a gente a bater a meta, que a meta aqui é pesada. Por quê? Porque esse aqui é um dos fiagros que dá mais views no nosso canal, por isso a meta dele é pesada. São apenas 900 views. Por enquanto só 900 views. Eu tô sendo bonzinho, porque nos últimos 2 meses ele tá ultrapassando uma barreira de 1.100 views. Então apenas 900 views pra gente trazer novamente no mês de junho o relatório do mês de maio aqui do XPCA 11. Então se liga aí pra ajudar a gente a bater essa meta de 900 views. Isso eu sempre mostro, mas mostrar de novo, rapidinho aqui. O fundo é basicamente atrelado a CRAs, como a maioria dos fiagros. 88% da carteira é CRA, mas ele ainda possui 8% de FDIC Fiagro. E ainda tem um pouquinho de dinheiro em caixa, 15 milhões. Mas ele é majoritariamente atrelado a CRAs, quase 89% da carteira. E como eu falei para vocês, ele é um fundo basicamente indexado a CDI. 91%, quase 92% da carteira é CDI. E apenas 8,6% é IPCA. E aqui chegamos à carteira do fundo. E eu fiz alguns destaques para vocês. Destacar os maiores devedores, essa Sirentes, que deve cerca de 7% do patrimônio do fundo. A ACP, você vê que tem o CRA ACP e o ACP2, na soma dos dois 9,5%, ou seja, é mais concentrado que esses Sirentes. E ainda tem a FSBio 1 e 2, na soma dos dois CRAs dá cerca de 9,5% também. Ou seja, esse é o top 3 maiores devedores do fundo: Sirentes, ACP e FSBio. Como eu sempre falo para vocês, o ideal é que seja em torno de 5%. Esses três aí estão em torno de 2,9,5%, quase 10%, e 1,7%. Acima do normal, mas também nada assim de excepcional. Alguns outros fiagros têm concentrações maiores, tipo 18%, 20%, às vezes até mais do que isso. São concentrações perigosas, mas nem tanto. Aqui do lado você vê todos os ativos do fundo e você vê qual tipo de ativo. Você vê que a maioria é CRA, são 30 CRAs e 3 FDIC Fiagro, OPI, Crédito Agrícola FDIC. FDIC, Terra Magna Fiagro, FDIC, Mave Fiagro e 30 CRAs. Aqui você vê qual é o devedor, que ele chama de risco. Vários fiagros chamam de risco o nome dos devedores. Aqui você vê o valor investido em cada um desses devedores em milhões. Por exemplo, aqui a Sirentes é 30 milhões, a CP é 30 milhões aqui, mais 10 milhões aqui, quase 41 milhões. Deve ser mais ou menos o mesmo valor da FSBio, 22 milhões mais 18, cerca de 40 milhões. Aqui temos os percentuais investidos em relação ao patrimônio líquido. E aqui a gente vê as taxas. Eu destaquei essas taxas aí, que você está vendo em vermelho. Por quê? Exatamente porque elas são as taxas que eu considero high yield. Então você vê claramente que a maioria do fundo tem taxas high yields. Por isso que ele é um fundo high yield. Porque fora essas aí, a maioria é middle risk. Então, não tem quase nenhuma high grade. Porque se tivesse várias high grade, poderia até puxar o patamar desse fundo para um middle risk. Mas é quase nada high grade, uma boa parte middle risk, mas a maioria é high yield. Então acaba puxando a média do fundo como um todo para uma categoria de fundo high yield. Você vê que tem umas taxas mais pesadas, como essa aqui, CDI mais 7, mas não tantas taxas pesadas, só essa aqui e essa aqui, CDI mais 7. Poderia considerar também essa aqui, CDI mais 5,80, essa CDI mais 5,50, essa aqui também, CDI mais 5,50, mas a maioria não é tão pesada assim. Aqui no lado, você vê a periodicidade que os devedores pagam ao fundo. Você vê que tem a maioria mensal, mas tem uns que pagam trimestral, tem uns que pagam semestral. E nisso fica aquela confusão que eu falei para vocês das receitas. Vai ter mês que vai ter receita maior, vai ter receita menor. O fundo tem que ficar fazendo reserva para ficar fazendo esse joguinho para tentar manter uma estabilidade nos dividendos distribuídos. Só que a gente fica meio perdido, já que lá não mostra quase nada na DRE do fundo e nem diz quanto é que o fundo tem de reserva. Pessoal, então a gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou já sabe. Se não for inscrito, se inscreva agorinha mesmo. Já deixa aquele likezão, já comenta aqui, já ativa o sininho para ajudar a gente a bater a meta de 900 views. Sim, 900 views. Se batemos essa meta de 900 views, lá pro final do mês que vem, do mês de junho, estaremos trazendo novamente mais uma leitura do relatório do XPCA 11 da XP Asset, do relatório do mês de maio. É isso aí, valeu, até a próxima e fui!